Malaquias, capítulo 4, está na mão, sim ou não? Verso 1. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos aqui abençoados, edificados, crendo mais em Deus, confiando no Senhor, amando o Senhor, temendo o nome dEle, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Glória a Deus, meus queridos e amados. Nós estamos estudando, irmãos, a grandeza de Cristo. E nós já falamos de 39 livros do Antigo Testamento. Um ano e pouco aí. Desde o Gênesis até o Malaquias. Um pouco de cada livro. O que Jesus, o que tem de Jesus, um pouquinho, né? Porque Jesus é tudo, né? Mas o que tem de Jesus em cada livro da Bíblia. Por exemplo, se a gente olhar o livro do Gênesis, Jesus, no livro do Gênesis, ele, entre outras coisas, Jesus é o que no livro de Gênesis? Quem lembra? Quem lembra? Jesus é no livro de Gênesis? É a semente da mulher. Aquele que o Senhor falou para o inimigo, né? Para o diabo. Vou levantar alguém nascido de mulher. Você, a sua descendência, vai ser inimiga dele. Você vai ferir o calcanhar dele. Mas Deus falou para o diabo, mas ele vai pisar na tua cabeça. Amém, aleluia? Então essa promessa vem lá do Gênesis. Aí vem o Êxodo, o Senhor lá, é o Cordeiro Pascual. Vem Levítico, vem Deuteronômio. Aí nós vamos fazer, né? E vai indo, vai embora. Salmos. Quem lembra no livro de Salmos? Jesus é o que no livro de Salmos? Quem lembra? O que mais? Livro de Salmos. Jesus é o que nos Salmos? Nossa fortaleza, nosso refúgio. O que mais? Nosso pastor. No livro de Juízes, Jesus é o que no livro de Juízes? Quem lembra? Livro de Juízes. Jesus é o que no livro de Juízes? Nosso libertador. Livro de Ruth. Jesus é o que no livro de Ruth? Ele é o nosso Boaz. Mas o que é o Boaz no livro de Ruth? O que é o Boaz no livro de Ruth? Ele é ascendente de Jesus, mas o que é o Boaz no livro de... Quem Boaz representa no livro de Ruth? Vamos lá? Hã? Resgatador. Outra coisa mais ainda. O que ele é aí no livro de... Nosso parente chegado. Jesus é aquele que se fez homem, se tornou nosso parente, para resgatar nós. Amém? Aleluia? No livro de 1º e 2º Samuel, quem lembra? 1º e 2º Samuel. Jesus é o que no livro 1º e 2º Samuel? É também, raiz de Jessé, sumo sacerdote. Livro de Reis, Jesus é o que livro de Reis? Ele é o rei. Livro de, vamos lá dar um pulo aqui, Jeremias.
Jeremias e Lamentações, Jesus é o que lá? É o profeta que chora por nós. Livro de Esther, Jesus é o que lá? Livro de Esther. Ele é o nosso Mardoqueu. Mas o que ele é mais? Livro de Esther, nosso Mardoqueu. O que mais? Vai. Livro de Esther. Aquele que não desiste de nós. Que chora por nós. Que clama por nós. Oséias. Livro dos profetas. Oséias, vamos lá, Oséias. Jesus. Livro de Oséias. Jesus é o que lá? Vamos lá, quem lembra? Livro de Oséias. Oséias. Marido fiel. Aquele que perdoa. Aquele que corre atrás. Aquele que não abre mão. Amém? Livro de Amós. Jesus o que no livro de Amós? Livro de Amós. Aquele que carrega os nossos fardos. Amém? Glória a Deus. Livro de Joel. Jesus é o que o livro de Joel? Batiza com o Espírito Santo. Ei, glória a Deus. Livro do profeta Isaías. O que Jesus é? Isaías. Redentor. O que mais? Isaías. Pai da eternidade. O que mais? Maravilhoso. Príncipe da paz. Amém. Livro de Abacuque. Jesus é o que no livro de Abacuque? Livro de Abacuque. Jesus é o que lá? Entendeu os pulos que eu dei aqui? Livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Aquele que diz assim: aquele que aviva a obra, aquele que fala que o justo deve viver pela fé. Amém? Glória a Deus. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias, ele é o quê? Nosso irmão Malaquias. Irmão Malaquias aqui. Ele é várias coisas. Ele é o sol da justiça. Olha que coisa linda. Ele é o mensageiro. Ele é o profeta. Ele é o exortador. Bom, o que nós vamos estudar hoje, então, aqui, nesses nossos 40 minutos aqui, ó. Que a gente vem também para ouvir a palavra, né, irmão? Ir embora pensando, meditando. Então, nós vamos estudar hoje, com a misericórdia de Deus, o que tem entre o livro de Malaquias e o início do livro de Mateus, essas páginas em branco aí. Então, vamos dar uma olhadinha, o que tem entre o profeta Malaquias e o livro de Mateus, essas páginas em branco. Então a gente pega direto de Malaquias e vai lá em Mateus, né? Mas aí entre Malaquias e Mateus, o que acontece entre Malaquias e Mateus? Olha lá no nosso quadro lá. Nós temos ali, ó, um período que é chamado período interbíblico. É um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo desde Malaquias até o surgimento de Cristo. Então nós temos, pensa bem, 400 anos de história. Nós estamos em 2022, imagina se a gente voltasse 400 anos atrás, quanta história tem? Não, para um pouco para você ver. Se voltasse 100 anos, nós estaríamos, né, terminando a Segunda Guerra Mundial, 1918, aliás, a Primeira Guerra Mundial, o caos no mundo inteiro, né, as epidemias aí também. Imagina 100 anos atrás, a Alemanha destruída, depois o ressurgimento da Alemanha de novo, Segunda Guerra Mundial, coisa aí, invasão na Polônia, as bombas em Hiroshima, Nagasaki. Olha, você vê quanta coisa. Getúlio Vargas, instituição do trabalho, carteira de trabalho, a Dutra sendo construída. Olha, a Dutra.
Pensa bem para você ver. As revoluções, a Guerra Fria. A Guerra Fria. Pergunta pro seu irmão do lado, o que foi a Guerra Fria? Pergunta pro meu irmão do lado aí. O irmão vai responder para você aí. O que foi a Guerra Fria? Vai, quem sabe? É água fria, pastor. O que foi Guerra Fria? Tem Guerra Fria, Guerra Morna e Guerra Quente. Essa Guerra Fria, água fria, é isso? O que foi a Guerra Fria? Mas quem aqui lembra de Guerra Fria? Levanta a mão, quem lembra de Guerra Fria aí, quer ver? Quer ver quem que lembra de Guerra Fria? Só os mais velhos que lembram. Guerra Fria? O Wilson não lembra de Guerra Fria? Não mesmo? Sério? Você achou que o Wilson tá brincando? Paulo também não lembra, Paulo? Guerra Fria, Paulo? Guerra Fria, irmão. Meu irmão, Guerra Fria, final da década de 50, 60, 70, aqueles rumores direto no mundo inteiro entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética, né? Aquele negócio de vai soltar a bomba, soltou nada. Ih, rapaz, o negócio foi feio, ficou muitos anos aquele negócio no ar. Qualquer aviãozinho que passava, todo mundo ficava olhando. Já tinha medo, né? Então, o medo tomou conta de muita gente. E agora está de novo esse negócio aí. Então, meu querido, é interessante. É interessante. Algumas coisas são interessantes. Para um pouquinho e pensa para você ver, ó. Assim, olhando assim na Bíblia. Noé pregou, pelo que os cálculos aí, em torno de 100 anos. Então, quando Noé pregou, estava tendo um problemaço na terra. Um problemão. Durante um tempão, o povo não estava nem querendo saber de Deus. Nada. Aí veio o dilúvio. Olha você ver. Aí vamos dar um pulo na história. Dá um pulo na história. Aí você vê lá, quando o povo de Israel foi levado para o Egito. 400 anos. 400 anos no Egito, escravizado. Então você vê aquele momento, a gente não tem noção, 400 anos, o povo de Deus sofrendo. E aí quando Deus fala com Moisés no Êxodo, capítulo 3, Deus fala para Moisés assim, ó, eu ouvi o gemido do povo. Então o povo estava gemendo. Aí Deus enviou Moisés, o libertador. Aí você vê também, você dá um pulo na história, no livro de Juízes, depois da morte de Josué, 300 anos, o povo sofrendo, gemendo, levanta o libertador, cai, levanta o libertador. Aí vem o rei Saul, aí levanta Davi. Aí levanta Davi. Olha que coisa. Aí você vê depois, os judeus sendo levados para a Babilônia. 70 anos na Babilônia. 70 anos de sofrimento de Babilônia. Aí depois de geme daqui cá, aí Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, e cumpre a palavra de Jeremias, e traz o povo de volta para Jerusalém e começa a reconstruir. Mas começa a reconstruir debaixo de muita luta, que é o pós-exílio, né? Aí vem Esdras, Neemias, aí vem o Malaquias. Irmãos, na verdade, tudo sendo preparado, debaixo de muita luta, muita dificuldade, para que em Belém nascesse o rei. Amém, aleluia. Para que em Belém nascesse o Salvador. Irmão, o pecado não é brincadeira, não. Uma luta muito grande. O diabo fez de tudo, usou pessoas de tudo quanto é jeito, para acabar com o povo de Deus, para acabar com a nação de Israel, para que o prometido não viesse. Para que Jesus, o Salvador, não viesse. A gente fica imaginando o diabo sondando. Quem é que vai pisar na minha cabeça? Tanto é que quando Jesus... Você vê, antes, aliás, até no tempo de Moisés, quando Moisés foi ali para nascer ali, você vê que o faraó já mandou matar toda a criançada. Já estava um cheiro ali no ar já. Mandou matar os meninos tudo lá. Esconderam Moisés. Aí na época de Esther, lá na Pérsia, aquele Amã lá, o capetado, mandou, em vez de matar um cara só lá, o Mardoqueu lá, queria matar todo mundo, povo de Deus. Você vê que é um negócio do capeta mesmo. Queria matar todo mundo. Mas Deus ali fez um milagre, deu um livramento ali. Amém? Aleluia?
Aquela música, né? Agindo Deus, quem impedirá? Basta uma palavra só do Senhor. E os planos de Deus vão prevalecer, irmão. Glória a Deus. Você vê que lá no livro de Esther, eles conseguem também. Aí você vai, Neemias, Esdras, pensa pra você ver, a cidade de Jerusalém está destruída, o templo destruído, e Deus tem promessa num lugar que está desolado, destruído. E parece que não vai ter jeito. Mas tem um negócio que pega fogo dentro da gente. E aí Abacuque, né? Aviva a sua obra, Senhor. Aviva cada um de nós, amém, aleluia. É o que Jesus falou. Jesus disse que, olha o que Jesus disse. Não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana ferida. A cana ferida, né? Fazer aqueles brinquedos, né? Você estragou ela, você joga fora. Jesus falou, não, eu vou recuperar a cana ferida. O pavio que fumega, ele na lamparina lá, está fumegando, joga fora, põe outro pavio. Jesus falou, não, eu não vou apagar o pavio que fumega. Eu vou incendiar ele ainda. Amém, aleluia? Às vezes o pavio aí parece que está fumegando, está saindo aquelas pelotinhas pretas. Mas eu quero dizer para você que está chegando azeite aí, amém, aleluia? O Senhor não vai deixar o negócio barato, não, vai te levantar de novo, glória a Deus. E a gente faz a nossa parte, vamos lá dobrar o joelho. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. O que aconteceu comigo, Senhor, ajuda eu, Senhor, vamos lá. O Senhor avivar nós. A brasinha pegar de novo. Juntar a turma. Então você vê Neemias e Malaquias. Dificuldade de Malaquias. Dificuldade de Neemias. Porque o povo está tudo arrebentado, irmão. E os inimigos oprimindo. Como é que vai reconstruir? Como é que vai dar sequência na coisa? Como é que vai fazer o povo engrenar? O desânimo, o templo, a opressão. Olha agora lá. E ainda o período interbíblico. Vamos lá, vamos prestar atenção lá para nós entender. A expressão 400 anos de silêncio frequentemente é empregada para descrever o período entre os últimos eventos do Antigo Testamento e o começo dos acontecimentos do Novo Testamento. Embora nenhum profeta inspirado se tivesse erguido em Israel durante aquele período, e você vai entender por quê, e o Antigo Testamento já estivesse completo aos olhos dos judeus, certos acontecimentos ocorreram que deram ao judaísmo posterior sua ideologia própria e providencialmente prepararam o caminho para a vinda de Cristo e a proclamação do seu evangelho. Quer queira ou não, entre Malaquias e Mateus, apesar de 400 anos não ter um profeta inspirado ali com um livro inspirado, mas o caminho estava sendo preparado para que o Senhor viesse. Olha, então, olha aqui, o contexto é o seguinte. Nesse momento, nós podemos dividir em 4, vou colocar 6 aqui para vocês, mas o período persa. O império que mandava naquela região, é interessante você saber disso. No tempo de Neemias, é o império persa. Tanto é que você vai lembrar que Neemias ele é o copeiro do rei. Então, o império mundial que dominava aquela região, império persa. Pergunta, antes do império persa, qual império que dominava? Qual império que dominava? Babilônia. Então, aí você pensa, espera aí. Antes do persa, Babilônia. Antes do Babilônia, império assírio. Então vamos de novo. Império assírio, babilônico, persa. Ciro, rei da Pérsia. Dario, rei da Pérsia. Neemias está na Pérsia. A Esther está na Pérsia. Então, presta atenção. A história de Esther está na época lá de Esdras, Neemias, sob um domínio persa. Depois dos persas, a gente vai com calma, mas a gente vai falar aqui também. Depois dos persas,
a gente vai ver que vai surgir o Império Grego dentro do período dos 400 anos. O Império Grego, com Alexandre o Grande, eu vou falar daqui a pouco. O Império Grego aqui, ele está Império Grego Egípcio e Império Grego Sírio, mas tudo é Império Grego. É que o Alexandre vai morrer e o Império Grego do Egito vai dominar Israel. Por isso que está Império Grego Egípcio. E depois de um tempo, o Império Grego da Síria vai dominar Israel. Por isso que está Império Grego Sírio. Mas tudo é Império Grego aqui, ó. Depois, durante o governo do Império Grego Sírio, que está mandando em Israel, é que vai ter a revolta dos Macabeus. Você vai entender por que teve a revolta dos Macabeus. Ah, depois da revolta dos Macabeus, é que vai entrar o Império Romano. Tudo isso, ó, dentro dos 400 anos, mais ou menos. Tudo isso, vamos lá, para você entender melhor ainda. Vamos lá, a gente aqui está caprichando aqui para vocês, ó. Vamos lá. Período interbíblico, Malaquias. Ó, período interbíblico. Malaquias e Mateus. Nós temos então Antigo Testamento. Termina Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento termina com o livro de Neemias. Põe isso na sua cabeça. O livro que acompanha Neemias profético é Malaquias. Então, o último livro profético do Antigo Testamento, Malaquias. O último livro que narra a história, Neemias. Os outros livros, todos, vêm antes de Neemias. Todos os outros livros. E antes de Malaquias também. E alguns concomitantemente, quer dizer, paralelamente, na mesma época do outro. Salmos, muitos salmos na época do rei Davi, porque Davi compôs salmos. Muitos provérbios na época de Salomão. Os profetas, Oséias, por exemplo, na época do rei Oséias no norte. Jeremias, na época de Josias, do rei Josias. Assim vai indo. Então tem aquele quadro que a gente mostra, mostrando os livros da Bíblia paralelamente. Por exemplo, o livro de Gênesis é o começo. O livro do Jó. O livro do Jó provavelmente aconteceu na época de Abraão. Apesar do Jó estar lá na frente. A história de Jó, tudo indica que aconteceu na época de Abraão, por tudo que tem no livro de Jó. Depois, por exemplo, o livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles saem do Egito. Você é uma pessoa inteligente, ó. No capítulo 25 do Êxodo, Moisés sobe no monte e Deus vai dar as tábuas da lei para ele. Ele vai subir 2 vezes no monte. Porque ele sobe uma vez, desce, o povo se corrompe, ele quebra as tábuas, por causa do bezerro de ouro, Deus fala para ele subir de novo. Então, ele subindo de novo no livro do Êxodo, quer queira ou não, está também, atenção, acontecendo o livro de Levítico. Por quê? Porque Deus chamou Moisés para mostrar como que um homem pecador deve adorar um Deus santo. E como que um homem deve adorar um Deus santo no Antigo Testamento está relatado no livro de Levítico. E quando foi que Deus falou com Moisés sobre o livro de Levítico? A maior parte do tempo, quando Moisés esteve no monte com Deus. E quando Moisés esteve no monte com Deus? No Êxodo 25, no Êxodo 32. Por isso que eu digo que o Levítico estava paralelamente ao Êxodo. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Amém? Aleluia? Tá, mas vamos embora para frente. Só dando para você entender que... Então nós temos aqui, depois do exílio na Babilônia, ó, depois que eles foram levados na Babilônia nós temos a história do livro de Daniel e Ezequiel. O livro de Daniel e Ezequiel acontece na Babilônia. O livro de Jeremias acontece um pouquinho antes de ir para a Babilônia.
Jeremias é mais velho do que Daniel e mais velho do que Ezequiel. Ezequiel é mais velho do que Daniel também. Daniel é mais novo que Ezequiel, Ezequiel é mais novo que Jeremias. Jeremias é mais velho que Ezequiel, Ezequiel é mais velho que Daniel. Daniel é o mais moço da turma. Amém ou não? É para você não esquecer mesmo. O Jeremias é o mais velho da turma ali. Mas o Jeremias, ele não vai para a Babilônia. E ele profetiza que o povo vai ser levado para a Babilônia. E Jeremias fala que vai ser levado e ficar 70 anos na Babilônia. Mas Jeremias não vai. Fica. Quem vai é Ezequiel e Daniel. E Ezequiel vai estar profetizando na Babilônia, no meio do povão. E Daniel no palácio do rei. Deus sempre terá alguém em algum lugar. Amém, aleluia? A história de Daniel e Ezequiel, então, na Babilônia. Quando Daniel está velho já, porque Daniel foi com 15, 20 anos mais ou menos, não sei a idade. Quando Daniel está lá com uns 90 anos, cumprindo-se os 70 anos que eles deveriam estar na Babilônia, aí então Babilônia caiu. Babilônia caiu para o império. Babilônia caiu para o império persa. O império persa dominou o mundo depois de Babilônia. Debaixo do império persa, a gente vai ter então, né, não está ali no quadro, vai ter a história de Neemias, a história de Esther, Esdras, Zorobabel, esse povo que volta para reconstruir a cidade de Jerusalém, que foi destruída por Nabucodonosor. Então, é o retorno. Só que o Império Persa vai cair para o Império Grego. Felipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, vem conquistando as terras e ele morre. Ele morre. Não sabe o que aconteceu com o Felipe direito lá, mas ele morreu. E quem assumiu o lugar de Felipe da Macedônia foi o filho, Alexandre. E Alexandre, desde os 13 anos, foi treinado no exército. Tinha técnicas militares, para aquela época, moderníssimas, aprendidas com o pai e com ele próprio. Com eles lá, né? Eles tinham lá algumas técnicas de ataque e defesa do exército grego, que apesar da minoria dos gregos, eles enfrentaram pelo menos 3 batalhas contra os persas. Numa dessas batalhas, eles foram, na primeira batalha, em torno de 30 a 40 mil soldados, contra o exército persa de mais de 100 mil soldados. Com Alexandre no comando, menino de 20 anos. 16, 17 anos, menino mais ou menos. E ele venceu a batalha. Depois de anos, a batalha teve outra batalha, ele venceu de novo. Depois os persas se reuniram novamente para a terceira, com mais de 100 mil, e Alexandre foi de novo com em torno de 30, 40 mil soldados. E venceu. Eles tinham uma técnica lá, que eu não sei como é que fala, dos soldados todos estarem unidos, e com uma lança, cada soldado segurava uma lança de em torno de 7 metros, e ninguém conseguia infiltrar nas fileiras dos gregos. E os gregos iam rompendo, e venceram os persas nessa terceira batalha, e Alexandre conquistou aquela região da Macedônia, a região ali da Grécia, da Itália, do Egito, da Síria. Só que Alexandre também não viveu muito, viveu 12 anos depois das vitórias, morreu com 32, 33 anos. Morreu novo. Ninguém sabe exatamente a causa da morte dele, se foi por envenenamento, ninguém sabe exatamente por que ele morreu. Tem algumas suposições por aí. Então, quando Alexandre assume o comando, você viu que eu coloquei aqui grego, agora, e os 4 generais? É porque Alexandre morreu depois. E o império grego foi dividido principalmente para 4 generais. Já que eu vou falar dos 4 generais. Vou falar devagar para você entender. E durante também o império grego, é que foi feita a primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento
do hebraico para o grego, que é chamada de Septuaginta. Então foi feita durante o governo grego, de um dos generais ali, que eu vou mostrar para você já. Aí que foi feita a primeira tradução dos 39 livros do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Você vê que faz sentido, ó. Se é o Império Grego que está aqui. Você vê como é que faz sentido o negócio? É o Império Grego. Ele fundou Alexandria no Egito. A Grécia tomou conta da cultura. Aí o que acontece, ó? E é durante o Império Grego, quer dizer que no começo eles são bondosos. Os generais da Grécia são bondosos. O primeiro general que tomou conta de Israel era bondoso com o povo de Israel, deixou o povo praticar a sua religião. Só que depois o outro general da Grécia, que reinava na Síria, atacou, guerreou entre si e tomou Israel. E esse cara não permitiu a religião. Esse outro, Seleucida, grego. Aí então teve a revolta dos Macabeus. Tá? Então, vamos voltar a falar disso de novo, calma aí. Depois do Império Grego, ó, depois do Império Grego, vai surgir então, é claro, vai ter a revolta dos Macabeus. Os Macabeus são sacerdotes judeus que se levantaram contra os gregos. Então os Macabeus são sacerdotes, filhos de sacerdotes, judeus de Israel, que se levantaram contra os gregos. Aí vai surgir então o Império. Olha lá, ó. Depois dos Macabeus, o Império Romano. O Império Romano. Enquanto está tendo aquele negócio, enquanto o Império está mandando, dominando aqui, está vindo um outro poderoso lá longe, sabe? Está vindo um poderoso lá longe, conquistando também. Conquistando também. Conquistando também. E vai chegar ali. É o caso, Pompeu, Império Grego, chega e toma conta também. Tá. Vamos lá aqui, ó. Voltando, durante o Império Grego, ó, durante o Império Grego, é que vai acontecer uma coisa que a gente precisa aprender também, que é muito difícil a gente ouvir falar por aí, a festa da dedicação, Chanuká, e o aparecimento de um castiçal de 9 braços. Que a gente conhece o castiçal de 7 braços. Que representa, você estuda aí, representa os 7 dias da criação, representa os 7 aspectos dos Espíritos de Deus, representa o Espírito Santo, e, né, representa a nova vida, representa a árvore da vida. Mas nós vai aparecer aqui também, com os Macabeus, a festa da dedicação, porque é os Macabeus que fazem, e aparece também o castiçal de 9 braços. É durante esse período que vai aparecer e surgir o grupo dos fariseus. Vamos entender por que apareceu. Por que tem fariseu na Bíblia? De onde surgiram os fariseus? Os saduceus. Que lá na época de Jesus, quando Jesus aparece, já tem o grupo dos fariseus. Já tem o grupo dos saduceus. Já tem os essênios, que eram aqueles que viviam no deserto. Tem os zelotes. Lembra que um deles lá, discípulo, era zelote? O que são os zelotes? Tem os herodianos. Tem os escribas. Então, esses grupos todos surgiram aqui também. A gente vai falar um pouquinho deles também. Pra vocês entenderem. Vocês não comer mais gato por lebre. Eu comer gato, se eu vou comer gato, você vai falar, é gato mesmo. Ó, olha agora aqui também que a gente vai ver também ainda, ó. Durante esse período de 400 anos, olha aqui, ó, a história dos livros apócrifos. Aqueles livros que nós, na nossa Bíblia, não temos, mas tem na Bíblia católica. Por que desses livros? Qual a razão de ser deles? Eles surgiram, pelo menos o escrito e algumas das histórias, durante esses 400 anos. A história de Tobias, a história de Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus,
trechos acrescentados a Esther, trechos acrescentados a Daniel. Esses livros e esses acréscimos tem no livro da Igreja Católica. Por que que tem? A gente vai aprender nessas 2 quarta-feiras para frente aí. É importante a gente saber, irmão. Amém ou não? Agora, por que que nós não temos esses livros? Também. Vamos aprender. E um dos motivos pelos quais nós não temos, já vou falar de cara para você já. Um dos motivos pelos quais nós não temos é que nós seguimos o cânon dos hebreus. Quem são os hebreus? Pergunta para o irmão do lado. Quem são os hebreus? Boa pergunta. Quem são os hebreus? Quem são os hebreus? Hebreus são descendentes de Sem. Depois veio um homem chamado Eber. Depois tem mais um, depois tem Abraão. Abraão é chamado de o hebreu. Então, ó, antes de existir nação de Israel, Abraão era chamado de hebreu. Como Abraão teve filhos e teve a nação de Israel, os israelitas também passaram a ser chamados de hebreus, pois são descendentes de alguém que é chamado de hebreu. Quem é chamado de hebreu? Abraão. Por que Abraão é chamado de hebreu? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque descendente de Eber, que pode ser aí, ou ele veio do outro lado do rio. Hebreu também pode significar aquele que veio do outro lado do rio. E como ele veio de Ur dos Caldeus, ele veio da Mesopotâmia. Pergunta para o seu irmão do lado, o que significa Mesopotâmia? O que é Mesopotâmia? O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é terra entre rios. Ficava do outro lado, lá, Turquia, Babilônia, Ur dos Caldeus. Quando eu falo Ur dos Caldeus, é onde era a Babilônia, onde Abraão saiu. Saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã, e de Arã foi para Canaã. E de Canaã desceu para o Egito. Olha que percurso. Ó. Ur dos Caldeus, Arã, onde o pai dele morreu. Aí ele foi para Canaã, onde onde nasceu, né, os filhos dele. Aí depois nasceu Jacó. Aí o José foi para o Egito. Eles desceram para o Egito. E depois de anos voltaram para Canaã de novo. Porque Deus tinha feito promessa que eles iam ser presenteados com Canaã. Abraão já estava em Canaã. Mas o Jacó estava em Canaã. Mas por causa daquela questão da fome, eles desceram para o Egito. E é interessante que quando o povo foi escravizado no Egito, abrindo um parênteses aqui, eles saíram do Egito, lá em Êxodo, se você olhar Êxodo, capítulo 13, capítulo 13 de Êxodo. Quando eles foram sair do Egito, é interessante, às vezes, algumas coisas assim que a gente, né, Deus fala no coração, né? Êxodo 13, verso 17, está escrito assim, Êxodo 13, 17. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que esse caminho fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo:
certamente Deus vos visitará, e então fazeis subir os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então você vê coisa interessante. Deus poderia ter levado eles de volta por um caminho mais curto. Meu irmão, mas Deus conhece a gente. Amém? Aleluia? Deus conhece a gente. É mais curto, mas você não chega lá. É mais rápido, parece, mas você não vai chegar lá. Parece que é mais fácil, mas você não vai chegar lá. Ah, o outro caminho é longo, mas Deus olhou e falou, você chega lá. Amém? Aleluia? Então, o Espírito de Deus fala no teu coração, hein, meu irmão? Às vezes, as coisas não são bem do jeito que a gente acha que deveria ser. As coisas são do jeito que Deus determinou, porque é melhor para nós. Engraçado que Deus falou que eles não iam aguentar aquela guerra, mas mesmo assim, indo pelo deserto, eles guerrearam. Eles guerrearam também contra os amalequitas, contra os moabitas lá. Mas Deus sabe o quanto a gente aguenta, o quanto a gente suporta. Então é um tipo de coisa que é mais perto, tinha uma guerra, mas Deus olhou e falou, eles não vão dar conta. Irmão, você pode estar no seu limite aí, mas Deus sabe que você dá conta. Amém? Aleluia? Dá conta se a gente estiver nele, estiver firmado nele. Porque mesmo alguns também que saíram pelo caminho longo, tendo promessas de entrar na terra prometida, não entraram. Não entraram por quê? Porque não confiaram nele. Deus viu que por esse caminho mais longo dava para entrar. Mas ele também olhou e falou, alguns não vão entrar. Não vão entrar, não porque não tivesse capacidade. Mas a capacidade deles vem de Deus. Mas quando a gente bate no peito, a gente que acha que vai na força do braço, não vai. Tem hora, irmão, que é só Jesus mesmo. Aliás, toda hora é só Jesus. Então, meu irmão, você está aí arrebentado, moído, quebrado, desanimado aí. Ah, Senhor, ajuda eu não sei o que eu faço, E o Senhor vai abrindo. E o Senhor vai abrindo. Cada dia vai colher o maná. O maná é daquele dia. Não adianta querer colher o maná e deixar para o outro dia. Deus falou, o maná que caiu hoje é para você comer hoje. Para te sustentar hoje, para te fortalecer hoje. Para você ser vencedor hoje. Mas amanhã é outro dia. Amanhã pertence ao Senhor. E sempre confiando no Senhor. Então você vê aqui, o povo poderia ter ido por um caminho mais curto e Deus não permitiu. Né? Então às vezes você vê também esse caminho de 400 anos aqui, irmão. Quanta coisa acontecendo aqui, ó. É revolta de Macabeus. É o povo que quer profanar o templo. É os livros apócrifos. Mas o que nós lemos em Malaquias lá? Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí, por que nós já falo para você já que nós refutamos aqui os livros apócrifos? São livros bons para se estudar, para aprender, porque é uma história que aconteceu, muita coisa aconteceu mesmo. Outras foram mais, não aconteceu. Mas muita coisa interessante nos livros. Por que a gente não crê? Porque nós seguimos, num primeiro momento, o cânon hebreu. Os hebreus, irmãos, os hebreus que são aqueles que vieram do outro lado do rio, que formaram a nação de Israel. Paulo escreve aos Romanos que foi dado a eles os oráculos de Deus. O livro da lei foi dado para Moisés. Olha que coisa, o livro da lei. E lá em Deuteronômio 17, Deus falou para Moisés assim, ó, quando um dia levantar um rei no meio do povo de Israel, o rei deve ter uma cópia dessa lei. E o rei tem que ler ela todo dia, para meditar nela, para não se envaidecer, não se engrandecer, e andar nos meus caminhos. E dar as instruções para o rei. E quando Moisés morre e o Josué assume, o que Deus falou para Josué?
Medita no livro da lei. Então o livro da lei foi dado para os hebreus, para o povo de Israel. Então o povo de Israel tinha maior zelo, maior carinho com os oráculos de Deus. Quando o Josué escreveu, foi acrescentando com temor e tremor ao livro da lei. Quando Josué escreve, quando Samuel escreve, quando Jeremias escreve, Deus falou para Jeremias: escreve, pois, essas palavras. Quando Ezequiel escreve, vai juntando, vai juntando. Provavelmente Esdras juntou os livros. E outro sacerdote juntou os livros. Já tinha a Septuaginta, com os 39 livros, já estava ali, ó. E os gregos, é claro, também, eles também traduziram esses livros. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, olha agora, olha, irmão, olha que coisa assim, para você pensar. Novo Testamento, Jesus nasceu. Para um pouco, vamos com calma. O pastor está devagar, não, estou com calma. Calma. Jesus nasceu. O Herodes queria matar os meninos. Jesus cresceu no meio dos doutores. Os fariseus ficaram de olho. Os saduceus. Quem que perseguiu Jesus? Os religiosos. Ó, presta atenção. Aí Jesus morreu. Acabou. Não acabou. Ele ressuscitou. Aí os discípulos pegaram força. Espera aí. Ei. Olha a religião poderosa que era ali na época. O judaísmo de Moisés. E a religião de Roma. E dos gregos. As religiões poderosas. Gregos, romanos, judaísmo. Judaísmo, se coloca no meu, é difícil também, não é brincadeira não. Os judeus ali com o templo, com toda aquela história lá de trás de Moisés, de Abraão, de Davi, eles carregam tudo isso com eles. Aí surgem os discípulos falando que a salvação é por meio de Jesus. Olha a encrenca armada. Não, para um pouco e pensa. 120 diz que receberam um tal de Espírito Santo e que Jesus ressuscitou. Imagina bem o templo reconstruído, os fariseus, detentores da Torá, esparramados para o mundo na época, os gregos, os romanos, e um grupo pregando que Jesus ressuscitou e não precisa guardar a lei de Moisés. Não, põe um pouquinho, se coloca lá, para você ver, os fariseus levantando. Quem é esse grupo aí? Então, esse grupinho aí falando o quê? O que eles falaram? Que não precisa o quê? Do castiçal? Não precisa da Torá? Esse grupinho aí? Irmão, não é brincadeira não. Foi uma pedreira. Foi uma pancada. Então você vê ali mesmo, os discípulos começaram a ser perseguidos. Em primeiro momento, pelo judaísmo. De onde eles vieram? De onde Jesus veio? A perseguição é dentro. É de dentro para fora primeiro. Não é romana. Põe na sua cabeça. A perseguição primeira não é romana. Não é grega. Ela é religiosa. Ela é dos judeus, do próprio judaísmo. Por que eu estou falando isso para você? Presta atenção agora. Porque vai começar então um tal de Marcos escrever o Evangelho de Marcos. Vai aparecer um tal de Lucas escrever o Evangelho de Lucas. João. Vai acontecer um tal de Paulo que diz que era do judaísmo, converteu também e começa a pipocar a igreja aqui, a igreja ali e escrever. Olha bem que coisa linda, levando você onde eu queria. Maravilha. Então, o judaísmo levantou e falou: peraí, vamos fazer um concílio, um cânon, uma reunião para determinar quais são os livros
verdadeiros de Deus, para descartar qualquer heresia e tirar de lado. Por isso que vai surgir, olha lá, Concílio Hebreu de Jâmina, em Israel, em torno do ano 90 depois de Cristo, para ver os livros do Antigo Testamento. Começar nos livros do Antigo Testamento, já que está surgindo, olha aqui, já que está tendo uma livraiada, um rolaiada, vamos parar, vamos acertar a casa. Consegue entender então? Amém? Aleluia? É aqui então que os hebreus vão falar. Antigo Testamento ou Antiga Aliança só vale 39 livros. E descarta todos esses aqui, ó. Então nós temos um cânon do Antigo Testamento, não do Novo ainda. Porque o Novo está pipocando. Você tem que entender, o negócio não é da noite para o dia, né? Não é igual aqui hoje, que você joga na máquina de impressora, já sai 1000 livros do outro lado. É escrito à mão, copista, então o Novo está pipocando ainda, tá? Mas está aparecendo. Mas o judaísmo vai parar, peraí. Essas escritas por aí, essas coiseiras aí, vamos começar a estabelecer ordem aqui. Então eles vão colocar ordem na casa e vai firmar os 39 livros nesse concílio hebreu em Jâmina. E nós, os crentes, seguimos o concílio de Jâmina. Não o que foi determinado depois, né? O acréscimo que foi dado depois. Na verdade, o acréscimo, ele vem na Vulgata com Jerônimo depois, 400 anos depois, e vem, isso eu vou falar lá para frente também, eu vou falar para vocês. E para não bagunçar a cabeça sua, vão devagar. Vou falar do Antigo Testamento primeiro. Não bagunça, você vai embora para casa. O que é mesmo? Ah, não entendi nada. Então, sei com calma. Então, Antigo Testamento, ó. Nós temos o Antigo Testamento. Tem os livros já que são chamados de apócrifo. O que é apócrifo? Eu não falei o que é apócrifo, né? O que é apócrifo? Olha o que está. Eu quero escutar de novo. O que são apócrifos? Olha o que está esse menino lá, irmãos. Está todo pomposo. Não são inspirados. É isso mesmo, meu filho. Escuro, oculto, escuro. Não são inspirados por Deus. Livro apócrifo não estão em harmonia. Se você colocar eles na Bíblia, ele tira a harmonia do texto. Fica desajustado o texto do Gênesis ao Apocalipse. Fica desajustado. Não dá ajuste. Fica fora. Contém uma história boa? Contém, mas aí fica atrapalhado o negócio. Aí vamos lá então. Vamos continuar. Mais um pouquinho aqui. Então voltamos. Vamos voltar, ó. Então vou voltar agora de novo no persa. Depois da Babilônia, persa. Por cerca de um século depois da época de Neemias, o Império Persa exerceu controle sobre a Judéia. O período foi relativamente tranquilo, pois os persas permitiam aos judeus o livre exercício de suas instituições religiosas. A Judéia era dirigida, ó, na época de Neemias, pelos sumos sacerdotes, que prestavam contas ao governo persa. Fato que, ao mesmo tempo, permitiu aos judeus uma boa medida de autonomia e rebaixou o sacerdócio a uma função política. Porque não tinha rei depois dos persas. Os persas mandavam e Israel. Então, não confunda, tá? Eu voltei antes dos gregos, tá bom, gente? Eu fui lá na frente com vocês e retornei. Estou nos persas de novo, tá? Pra gente ir devagar. Eu dei uma geralzona, agora voltei, tá? Não sei se perde, o pastor estava falando de coisa agora de Persa. Persa está onde, meu Deus do céu? O grego tinha matado o persa voltou de novo. O persa, sabe que ressuscitou? Aí, Neemias. Vamos lá de novo, ó. Antigo Testamento. Neemias. Nós estamos falando Império Persa. Ó, Império Persa.
Depois o Império Persa, que é o Império Grego. Depois o Romano. Certo? Então olha lá. Ó, Império Persa, Grego, Romano. Nós Romano nem mexemos ainda. Persa. Alexandre o Grande. Então agora, ó, saí do Persa, vou indo para o... Saí do Persa, vou indo para o grego. Quem falou romano aí? Dormindo? Persa, grego, olha lá. Em seguida, a derrota dos exércitos persas na Ásia Menor, Alexandre marchou para a Síria e Jerusalém. Depois de ferrenha resistência, Tiro foi conquistada e Alexandre deslocou-se para o sul em direção ao Egito. Alexandre tratou singularmente bem aos judeus. Ele lhes permitiu observarem suas leis, isentou-os de imposto durante os anos sabáticos, e quando construiu Alexandria no Egito, estimulou os judeus a se estabelecerem ali e deu-lhes privilégios comparáveis aos seus súditos gregos. Então, Alexandre o Grande, maravilha, ele dominou os persas e ele não prejudicou o povo de Deus. Não prejudicou o povo de Deus. Olha aí, ó. Só que Alexandre vai morrer. Olha lá. Olha o mapa. Nós temos aqui, ó, esse pedaço aqui, gente, é a Síria, pedação da Síria. Esse pedaço aqui, ó, é a África e Egito. Ó, Israel, Jerusalém, esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho? Você tá vendo esse azulzinho aqui? Esse azul mesmo? É azul, né? Roxo aqui, ó. É porque ó, os Ptolomeus que estão dominando o Egito, que é o general Ptolomeu da Grécia, está dominando o Egito, e o outro general Seleucida da Grécia está dominando a Síria. O general Ptolomeu, que está dominando o Egito, ele, num primeiro momento, ele está dominando Jerusalém. Esse general Ptolomeu vai permitir que Jerusalém possa usufruir de sua religião no templo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aqui eu coloquei ó, os 4 generais, ó, Cassandro. Cassandro tomou conta daquela região lá. Esse Lisímaco tomou conta daquela região lá. Aí o Seleuco, o general, tomou conta dessa região e o Ptolomeu tomou conta dessa região. O que interessa para nós é esses 2 generais, porque é os 2 generais aqui que vão disputar Jerusalém. No primeiro 100 anos, esse Ptolomeu tomou conta de Jerusalém e ele foi bondoso com o pessoal de Jerusalém, com o templo e tal, sem problema nenhum. Agora, então olha lá, ó, a Judéia debaixo do governo dos Ptolomeus, ó. Depois da morte de Alexandre, a Judéia ficou sujeita por algum tempo a um dos generais de Alexandre, que controlava parte da Ásia Menor, Ptolomeu, que havia dominado o Egito. Foi bondoso para os judeus. Muitos deles se radicaram em Alexandria, que continuou a ser um importante centro de cultura e pensamento judaico por vários séculos. No governo de Ptolomeu II, os judeus de Alexandria começaram a traduzir a Bíblia do Antigo Testamento, o Pentateuco para o grego e depois outros livros também. Essa tradução seria posteriormente conhecida como a Septuaginta. Gente, é importante, você pensa que não. Como que chegou chegou no português nosso? Ó, era hebraico, grego, latim, depois, né, aí varia, depende da tradução, alemão, inglês, para depois vir para a América, depois para nós. Então, essa é a tradução mais fiel, é aquela que mais se aproxima do original, das cópias. Não existe um original. Não existe um original hoje. Hoje que tem são cópias datadas aproximadamente do ano 900 ao ano 1000 depois de Cristo. Cópias fidedignas ao original. Tanto é que os essênios, que é um grupo que viveu nesses 400 anos ali, quem que eram os essênios? Essênios era aquele grupo de judeus que no tempo dos macabeus, no tempo dos gregos ali, que estava atrapalhado o negócio, eles não quiseram saber de ficar na cidade mais. Eles foram morar no deserto. Só quer saber de Deus e de oração.
e de leitura. Foi para o deserto, os essênios. Radicalizou mesmo. Então, agora em 1947, descobriram no Mar Morto, em alguma das cavernas, onde esses essênios viveram lá nessa época, rolos escritos do Antigo Testamento, que eles guardaram nessa época. Aí, o que tinha até 1947 moderno? O que tinha? O que tinha? Qual que era atenção, qual que era a cópia mais fiel que tinha? Datada do ano 900 ao ano 1000 depois de Cristo. As cópias mais antigas ou mais recentes, as melhores cópias, preservadas nos museus em Paris, Inglaterra, no Vaticano. Ó, o que aconteceu? Quando descobriram esses rolos agora em 1947 no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, e abriram lá e levaram para os especialistas, abriram o texto do profeta Isaías e compararam com, do profeta Isaías, cópia do ano 100, 150 antes de Cristo, nesse período de 400 anos. Cópia que estava lá na caverna de Qumran. E pegaram a cópia do ano 900 depois de Cristo, que tem moderno, 900 depois de Cristo, e compararam as duas. Fidedignas, sem uma erro, o copista do ano 900, 1000 depois de Cristo, com a cópia do período interbíblico. Amém, aleluia, glória a Deus. O livro de Isaías inteirinho, praticamente, exatamente. Aí você fica vendo o copista copiando hebraico ali, ó. Trocava a caneta para escrever o nome de Deus, com letra maiúscula, Yahvé, isso, WH, fazia reverência, trocava tinta. Imagina bem os copistas. Então não é brincadeira. Quando a gente fala assim, ó, que a gente está, o Antigo Testamento, seguindo o cânon hebreu, não é brincadeira não, Não estou seguindo qualquer cânon, não. Não estou seguindo qualquer concílio, não. O negócio é sério. Você vê que os hebreus não estão brincando com o negócio, não. Os caras pegaram para valer mesmo. Peraí, está errado. Vamos acertar isso. O temor a Deus, amém, aleluia? Então, meu querido, aí surgiu, no caso aqui, a Septuaginta. Aí você vê, né, o próprio João escrevendo no Apocalipse, né? Aí daquele que acrescentar uma palavra aqui, ou tirar uma palavra. Então o negócio é sério, as coisas de Deus. Quando Deus falou para Jeremias, fala para os profetas aí parar de falar o que eu não disse. E Deus puniu os profetas por falar aquilo que Deus não disse. Eu nunca os enviei. Não é brincadeira não, muito sério. Deus mandou falar, Deus falou. Irmão, está escrito na Bíblia. Irmão, está escrito na Bíblia uma coisa. Agora você fala, Deus mandou eu falar. Tem que ter convicção, né? Deus mandou mesmo? Vamos terminar aqui, irmão. Semana que vem nós continuamos. Tá bom aí? Amém? Aleluia ou não? Terminando aqui, eu falo para vocês em Hebreus, capítulo 1, irmãos. É forte demais. Olha aqui, ó. Eu não sei o que... para mim, isso aqui está muito sério. Hebreus, capítulo 1. Terminando aqui, que a hora nossa já foi. Você ir embora contente, alegre, feliz. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, meu irmão, olha, vamos dobrar o joelho e agradecer ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória.
né? Se você olhar Colossenses agora, pode terminar mesmo, Colossenses, olha aí Colossenses. Quando o pessoal estava lá, vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer não sei o quê. Aí Paulo querendo induzir o povo a fazer religião, né? Religiosidade. Aí Paulo escreve assim: se você não participar, não sei o quê, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2. Aos Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Portanto, ele está falando assim, se Jesus fez isso por nós, riscou a nossa dívida e triunfou. Então o verso 16, então meu querido, ele está falando no verso, então meu querido, portanto, meu querido, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Essas coisas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? Cristo é a realidade. Cristo é aquele a quem nós devemos temer, honrar, chamar de Senhor, nos curvar, obedecer, reverenciar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Que o Senhor nos abençoe. Lembrando que nós estamos estudando a grandeza de Cristo e mostrar que tudo aponta para a vinda do Rei. Aleluia. Para a vinda do nosso Senhor. Senhor, nós entregamos essa palavra diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra. Sabemos que o Senhor está no comando, no controle, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Ajuda a gente a entender a Tua palavra, a não ficar confuso, perturbado, achando que estamos no caminho errado. Não, Senhor, ajuda nós a entender que a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Santifica santifica o irmão. Que o irmão possa confiar nessa palavra. Que a irmã possa confiar nessa palavra, que é fiel e verdadeira, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra ensina. Tua palavra exorta, edifica. Tua palavra é a verdade. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que está exaltada acima dos céus. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu nome, Senhor. Ensina-nos a temer essa palavra, a honrar essa palavra, a confiar no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma noite abençoada para os irmãos. Uma quarta-feira, quinta-feira abençoada. Final de semana lindo, glorioso. Espírito Santo dirigindo a gente naquilo que foi ensinado. O Espírito Santo faz a gente lembrar de coisas. O Espírito Santo guia a nossa vida pela palavra. Possa guiar a minha vida e a tua. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam com alegria, todos digam. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.